tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Inter contratando volante argentino? Zagueiro e lateral voltaram. Bora, pessoal, vamos falar um pouquinho de Inter com muitas novidades nesta manhã. Hoje o Inter joga, né? Todo mundo sabe. 19 horas no Paço da Areia e enfrenta o Monzón pelo Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho que tem a sua segunda rodada. E o Inter com muitas novidades para essa partida. E do nada surge a informação de uma contratação do Inter. Eu quero te trazer todos esses detalhes aqui agora neste vídeo. Antes, sem deixar de pedir para te inscrever no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo com mais colorados para que atinja mais pessoas e a gente possa fazer um trabalho para todos os colorados. Te agradeço. Dito isso, vamos lá. Novidades hoje, muitas novidades no Internacional. Tem volante argentino que pode estar chegando, a informação do dia que cai como uma bomba no Inter, um nome que não era sequer especulado. Tem a estreia de um uruguaio no Inter, sim, o treinador, o Pesolano, estreia hoje na Casa Mata, no banco de reservas. Tem a volta de alguns titulares, o primeiro jogo de alguns titulares diante do Monzón. Então são muitas novidades e eu quero te trazer elas em partes, primeiro com o Pesolano. Pesolano hoje comanda o time na beira do gramado diante do Monzón e isso é extremamente necessário, vamos ser honestos. O treinador está aqui, ele tem que fazer o seu trabalho e não tinha sentido deixar o interino por mais partidas. Tu pode até deixar junto o interino do Inter, o técnico do final de semana, tu pode até deixar junto do Pesolano. Mas Pesolano tem que estar na beira do campo, ele é contratado para o Inter para isso, ele tem que começar a ver essa gurizada que está em campo, a fazer o seu trabalho junto desse elenco, porque é o elenco que ele conta durante o ano e escolher quais gurias ele quer ficar na sequência do trabalho do profissional no ano. Então é o primeiro indício da volta dos titulares, alguns profissionais já se integram, vai ter gente no banco, que a gente ainda não sabe todos que estão no banco, em função que o Inter não liberou ainda os relacionados, mas nesse jogo já tem ele, no próximo domingo deve ter Pesolano e mais titulares. A tendência é o time começar a encorpar a partir de agora no Campeonato Gaúcho. Bom, o Campeonato Gaúcho que é uma barbada, classifica 4 de 6, então por poucos pontos tu te classifica. O que a gente tem de informação? Que Pesolano estará na beira do gramado e que de titulares do time do ano passado, vamos ver, nem titulares, mas deve voltar o goleiro Ivan, é uma tendência, Bruno Gomes e Mercado devem ser os jogadores, e o Tabata. 4 jogadores devem fazer a sua estreia em 2026 no Inter, já são do Inter, a estreia no ano, e devem encorpar um pouco o time que enfrenta o Monzón. Então são 4 jogadores importantes, mas os 2 titulares absolutos seriam Bruno Gomes e Mercado. Então, por isso que o título está a volta de 2, perdi no título, volta de lateral e zagueiro, mas tem mais gente entrando para encorpar esse time do Internacional. E eu vou te fazer uma projeção de time que vai a campo hoje à noite, 19 horas, lá no Zequinha. Então, com a volta de Mercado e Bruno Gomes, eu não botaria nenhum dos 2 nesse jogo, tá? Eu vou dizer, Jairo, por quê? São 2 jogadores que vêm de LCA recentemente. E é um jogo no São José, um campo sintético. Melhorou o gramado sintético de São José? Sim, melhorou, mas ainda assim é um gramado sintético. É um gramado pesado. Mas se o Inter está elevando esses 2 jogadores para o jogo, é porque tem totais condições, porque o departamento médico liberou e o departamento físico também. Então, vamos deixar para o Inter, eles são profissionais, sabem o que fazem. Com isso, o provável Inter deve ter Ivan. Se Ivan não for, vai o Antony, mas é Ivan, em princípio, o goleiro. Jairo, por que não o Rocher? Cara, o Rocher provavelmente não está ainda 100% no seu condicionamento para ir a campo. Ele é o titular do Inter no gol. Mas o Rocher, você se lembra que terminou ano passado em lesão, jogou nas últimas partidas do sacrifício, então o Ivan estava melhor, voltando também. Então deve ter Ivan ou Antony, Bruno Gomes ou Alan Benítez, Mercado, Victor Gabriel e Alisson, Benjamin, Ronaldo e Alex, Bruno Tabata, João Vitor e Bezerra. Um detalhe importante, sai Cleiton Sampaio da zaga, e eu acho que isso aí não precisa muito, né? Se o treinador, o Pesolano já mostra que o que viu não foi suficiente,
já encaixa o mercado do lado do Victor Gabriel, que pode ser uma tendência de zaga logo no começo do Campeonato Brasileiro, com o Bruno Gomes na lateral direita. Essa é a tendência de quase um sistema defensivo titular. A entrada do Tabata, fazendo a linha de 3, Tabata pela direita, João Victor pela esquerda e Bezerra no ataque. O Tabata, eu gosto do Tabata, tá? Tem muita gente que não gosta, mas acho que o Tabata dá uma consistência bacana ali no meio. Então, um time mais fortalecido em busca da segunda vitória, em busca dos 6 pontos no Campeonato Gaúcho. Cara, qual a importância de uma vitória hoje diante do Monson? Fase final, decidir tudo no Beira-Rio. Lembrando que ontem o Grêmio perdeu para o São José, então o Inter poderia abrir 3 pontos do seu rival. Então, uma vitória seria fundamental hoje à noite. Então tá, a partir das 14 horas, às 15 horas, a gente vai estar ao vivo no canal do Baldasso trazendo todas as informações desse jogo. Dito isso, vamos falar de contratação. Cara, e uma contratação que surge no horizonte do Inter de uma forma até surpreendente, tá? O Ekran Konur, que é um setorista muito bem informado do mercado europeu, ele trouxe a informação hoje de manhã que o Inter fechou um empréstimo do meio-campo Rodrigo Villagra, do CSKA Moscou. O acordo teria obrigação de compra caso o argentino jogasse 60% das partidas do Inter. Se tiver 10 partidas no ano e se ele jogar 6, o Inter teria obrigação de compra por 5 milhões de euros. Para quem não lembra do Rodrigo Villagra, é um jogador de 24 anos, é um jogador argentino, um volante, que faz a primeira função. Eu quero te falar depois dessa chegada que pode estar modificando no grupo do Inter, e jogou no River Plate. Já passou pelo River Plate, do River Plate foi para o CSKA Moscou. Na época, esse jogador ele chegou no River Plate numa situação bem diferente, como uma possibilidade de grande estrela. O River pagou muito por esse jogador e não conseguiu recuperar todo o valor. O River, a informação que se tem, que pagou em 2024 11 milhões de euros por ele. E vendeu por 3 milhões e 700 ao CSKA. Então foi um jogador que não conseguiu no River desempenhar tudo que pode. E foi para o CSKA. E agora a surpresa é dele estar voltando, neste momento, para o futebol sul-americano. Estou com vontade de esperrar absurda. Para o futebol sul-americano. Então, vamos ver se o Inter fecha. E se fechar essa contratação, acho que fica mais evidente ainda que Thiago Maia vai ao mercado, o Inter vai ao mercado para tentar se desfazer do Thiago Maia. Porque, vamos lá, chega o Villagra, chegou o Paulinho de Paula, nós temos ainda o Alan Rodrigues. Então, são muitos jogadores para essa primeira. Nós temos Richa, que maravilha, Ronaldo, nós temos agora o Benjamin. Então, é uma tendência do Inter tentar uma negociação com o Thiago Maia para não perder ele mais ali na frente num pré-contrato. Eu, particularmente, aprovo essa contratação. Rodrigo Villagra, jogador que chega provavelmente para assumir a posição de titular no Inter. Dito isso, mas é muito estrangeiro, Jairo, mas tem sempre um lesionado, uma situação, então eu acho que dá para trazer sim esse jogador. Hoje está chegando a Porto Alegre também o zagueiro Félix, o Félix Torres, vindo do Corinthians, que é equatoriano. O Inter está começando a dar indícios de começar a se reforçar. A gente vai também tirar essas questões, provavelmente o meu presidente já temos a informação que estará em Erechim, e lá a gente vai poder, numa coletiva, apertar um pouquinho mais e saber as coisas do Inter que estão acontecendo. Dito isso, Villagra pode ser o novo jogador do Inter anunciado a qualquer momento. Valeu? Grande abraço, deixa o like, se inscreve no canal, até mais.